Iniciou. Muito bem, boa tarde para você que acompanha nesse momento a programação da nossa rádio comunitária Mairi FM. Estamos ao vivo através da nossa emissora e também através do Facebook. Hoje vamos entrevistar a secretária de Saúde da cidade de Mairi, Silvia Carneiro. Silvia, boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde aos ouvintes. E nesse momento, a secretária vai estar trazendo mais detalhes sobre aqueles gráficos que foram divulgados pela Secretaria para a população e para que todos nós possamos entender um pouco mais. Gostaríamos que a senhora explique, secretária Silvia. Agradecer, né, Diego, a Deus, né, a minha família, a gestão Jabope e Gustavo e toda a equipe e a população mairiense também, nesse momento. Então, essa semana, a gente está tentando trazer para a população e entender que não são só números e não só são dados que são divulgados diariamente. Então, tudo aquilo que a gente está publicizando, que está botando na internet, essas questões de boletim epidemiológico, são para a gente poder estudar melhor como a gente pode diminuir a propagação no município, em que fase a gente está, quais são as estratégias quais as estratégias de gestão que a gente vai tomando, na verdade, para poder controlar o vírus, para poder tomar todos os tipos de decisões. Então, essa semana a gente divulgou um boletim detalhado, né? Esse boletim ele bota o total de casos, ele bota de casos curados, de casos ativos. A gente bota também a questão da distribuição por unidade de saúde da família, né? Quais são as principais doenças que estão relacionadas aos casos positivos de Mairi. Então, assim, eu gostaria de dar ênfase às pessoas para estarem estudando um pouco, lendo. Eu sei que a gente tentou consolidar o maior número de informações, mas esse boletim é um boletim importante para o município, é um boletim importante que as pessoas entendam, né, de como a gente consolida esses dados e quais as estratégias, na verdade, da gestão na tomada de decisão. Então, por isso que a gente dá um enfoque, Diego, e eu gostaria até de pedir desculpa às pessoas que estão aí, que estão visualizando pelo Facebook, porque a gente não está conseguindo fazer uma apresentação que a gente possa visualizar melhor os dados, mas esses dados foram divulgados em blog, em rede social. Se você puder estar dando uma olhada, né, e observando, porque também no final desse boletim detalhado, lá tem tipo as fases, né, que o município está passando e qual as ações que foram propostas baseadas em estudos técnicos de outros países e do Ministério da Saúde. Então, é um documento importante e as pessoas entenderem também, porque algumas pessoas questionam a questão de comércio aberto, a questão se faz ou não lockdown, de como isso deve ser feito. E antes de tomar qualquer tipo de decisão, a gente não pode estar tomando aleatoriamente, né? A gente tem que ter um estudo consolidado, né, de dados. Então, como é que está sendo a propagação do vírus de Mairi, como é que está sendo a curva de crescimento, em que fase a gente está. Então, o que traz o boletim é exatamente isso, né? Não é só dizer assim, eu divulguei um dado, ou através de um gráfico, Diego. Então, esses estudos que a gente está fazendo semanalmente, é um estudo que, na verdade, é bem trabalhoso, né? Baseado naquele sistema que a gente notifica. A gente está pegando os dados, consolidando numa tabela e baseando nos estudos epidemiológicos de como é feito os estudos. Então, alguns cálculos é feito pela população de 100 mil habitantes. Então, às vezes, não é ter um numerador e um denominador, né, para poder dividir, ou somar, ou multiplicar. Não é assim que faz. E é um estudo que foi difícil de se fazer, mas agora a gente já está consolidando e vai estar divulgando isso mais vezes para o município. Então, se conseguir colocar aí, vamos tentar, né? Vamos ver. Senão a gente vai conversando. Então, nesse primeiro gráfico aí, se dá para ver, é o total de casos positivos acumulados em Mairi, desde o primeiro caso confirmado. Então, a nossa primeira notificação foi dia 28 de abril de 2020,
E o primeiro caso confirmado foi 27 de maio. Então, todos esses dados que estão sendo divulgados aí, Diego, é do dia 27 de maio, né, como está aí, figura 1, total de casos positivos acumulados, do dia 27 de maio a 2/7. Então, nesse período, a gente teve 568 notificações, 69 casos positivos, né, se você olhar no final da tabela, tem o 69, e o que chama a atenção, Diego, nesses casos, é o que a gente está realmente estudando, é que a gente teve um aumento grande, se você ver começar uma curva de aumento, foi no período realmente do São João, né, que foi do período do dia 17, que a gente tinha, em média, 21 casos a 24 casos, e seguiu para 69. Então, durante o período de São João, foi identificado 40, Diego, 45 novos casos. Então, o município, que a gente identificou pelas barreiras também, e em relação à procura maior, a central de atendimento, Diego, nesse período foi muito grande. Então, o que foi que aconteceu? Teve muita gente vindo para o município, né, fazendo atividades, fogueiras, indo para suas fazendas, né, mesmo que a gente tinha colocado a questão do decreto, a gente teve apoio da Polícia Militar, rodando em alguns pontos, mas foi um período que as pessoas estavam se acumulando em casa, né, por questões culturais, que a gente sabe da questão de São João. Então, aqui eu não consigo mostrar muito a tabela, mas se você vê o número aí, ó, de 21 e 24, Diego, você está vendo? Sim, estou vendo. Então, 21 e 24 vai a 69. Então, essa data aí, por exemplo, do dia 21, que tem aí, foi no dia 17 de junho. Então, 17 de junho, a gente tinha 21 casos, né, que tem o número, tem 17, vinha no crescente 4, 11, 14, 15, 21, e chegou a 69, que foi no final do período junino. Eu até fiz essa apresentação ontem, né, eu tive, na verdade, 5 reuniões ontem, terminei a reunião 9 horas da noite, na verdade, para a gente estar estudando esses casos, né, e a forma quais as medidas e estratégias que o município deve ter para um fluxo rápido, tanto de atendimento quanto de controle da propagação do vírus no município. Então, esse dado é bem importante. Quando a gente analisa no gráfico assim, promove um estudo epidemiológico mais consolidado para a tomada de decisão. Então, vê se a gente consegue passar para o segundo gráfico. Entendeu, Diego? Assim, acha que ficou claro? Com certeza. Principalmente esse problema desse período do São João. E, Silvia, aproveitando esse ponto, existe agora mais um período que preocupa? Sim, Diego. Eu vou até falar isso aí no final, se a gente conseguir colocar. Tem vários períodos, né, dentro do estudo, que é de preparação, de identificação, né, da epidemia localizada e de aceleração. Então, a gente está nesse período de aceleração. E aí a gente tem que tomar algum tipo de medidas para a gente passar para uma outra fase que seria de desaceleração. Mas isso a gente, novamente, Diego, reforça, a gente precisa do entendimento e da ajuda de toda a população nesse processo, né? Com as medidas de distanciamento social, com algumas medidas de isolamento, com a utilização de equipamentos de proteção individual, uso de álcool gel, lavagem das mãos, não compartilhar talheres, essas coisas que a gente já está falando maciçamente. Então, aí vai, Diego, a figura 2, né, que é a relação de casos ativos, que é de casos ainda de pessoas que não teve alta, que estão em isolamentos, e de casos curados em Mairi, desde o primeiro caso confirmado, que foi do dia 27/5 a 2/7 de 2020. Então, a gente tem uma relação maior, na verdade, de casos que não tiveram alta, né, que a gente chama de casos ativos, de pessoas ainda que estão propagando a doença, que precisam ficar em casa. E aí, Diego, vai um alerta, né? Porque teve gente que testou positivo e que saiu. A gente teve que pedir ajuda da Polícia Civil para ir na casa dessas pessoas, né? Porque eles assinam um termo de consentimento. E essas pessoas têm saído bastante, principalmente para farmácia e supermercado. Então, um alto grau de contagiosidade, né? De contágio dentro das farmácias. Teve 2 atendentes de farmácias também que testaram positivos. E em supermercados também. Então, quando a gente faz esse estudo e pergunta às pessoas onde esteve, os 2 ambientes que mais as pessoas frequentam é a farmácia e o supermercado.
Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente já está estudando novas medidas em relação a isso. E aqui, durante esse período, que a gente vê essa cor laranja aqui, né? Laranja são o número de pessoas ainda que é possível de transmitir. Então, durante esse período, a gente tinha um número maior de pessoas com casos ativos do que de casos curados. Vamos tentar passar para o segundo gráfico, vamos ver se a gente consegue. Vamos lá? Entendeu, Diego? Por isso que é importante ter esse alerta. A gente vai estudando, e aí, quando a gente estuda assim, a gente entra em contato com as pessoas, a gente pergunta por onde passou, né, qual o itinerário dessa pessoa, o que essa pessoa fez, e a gente faz um relatório, Diego, um relatório consolidado e detalhado, que é um pouco isso que a gente está apresentando, e a gente vê um pouco desse percurso, de onde as pessoas foram, do que as pessoas fizeram, para tentar evitar um maior contágio. Então, a gente vai um alerta à população aí, né, ao frequentar esses lugares, ao aglomerar, né, a questão, como a gente tinha falado do mercado municipal também, que continua, assim, uma aglomeração muito grande, e as pessoas, quando vão escolher, na verdade, as frutas e as verduras estão se concentrando bastante. Aqui, na verdade, vai uma outra tabela. Oi? Pode falar. Só para fazer um comentário nesse assunto, as pessoas até têm ficado à vontade, porque se trata de locais permitidos, né? São os locais que chamam de serviços essenciais, farmácias, supermercados, então existe até um relaxamento, né, das pessoas. Pelo contrário, tem que ter o maior cuidado de frequentar esses lugares, o maior cuidado, a gente pede isso. Por isso que a gente fala a questão de você ligar, de fazer o pedido, a questão de entrega delivery, que são os lugares que estão tendo um maior número de pessoas. Então, ao invés de se sentir à vontade, Diego, é o contrário, você tem que ficar mais temeroso, entendeu? Não é porque é um local que é permitido, que é destacado como serviço essencial, que as pessoas também têm que estar indo várias vezes, inclusive não seguindo aquela orientação que você já passou em outras oportunidades, onde as pessoas, quando têm que ir ao supermercado, procurar fazer uma lista para comprar já tudo de vez, né? E farmácia também, as pessoas não precisam ter essa frequência muito grande, não precisa comprar remédio todos os dias, né? Exato, mas assim, as pessoas, eu acho que é por conta da questão da pandemia e algumas dúvidas, elas ficam, o que eu devo tomar? E fica perguntando na farmácia, e essa coisa de farmácia me assusta, assim, uma coisa que eu tenho um receio, porque o modelo da farmácia mudou durante o tempo, não sei se você já percebeu. Antigamente era um balcão e os remédios ficavam atrás do balcão. Hoje os remédios estão na frente, a gente está pegando e comprando como se fosse um supermercado. Aqui não é assim, mas em farmácia em outras cidades, quando você chega, você pega uma cestinha. Então as pessoas dão uma cestinha para andar na farmácia. Isso é uma coisa realmente que me incomoda. Então a medicação está ficando cada vez mais acessível. Você entra, você imagine, você entrar numa farmácia e ganhar uma cestinha para comprar produtos e farmácia, entendeu? Então a farmácia ela mudou muito de acordo com o tempo, Diego, né? Como eu te falei, alguns medicamentos era só através de. Ficava atrás do balcão. E hoje, se você quiser comprar algum tipo de remédio, por exemplo, para dor de cabeça, tá ali acessível para você ficar do lado do caixa. Aí você fica, eu vou comprar esse remédio para ter dentro de casa. E isso está acontecendo naturalmente, as pessoas não estão percebendo muito isso. E por isso que eu estou te falando, tem muita característica assim. Quando você entra no supermercado, você pega a cestinha. Quando você entra na farmácia, está disponibilizando cestinha. Essas pessoas estão ficando mais tempo dentro das farmácias, tirando dúvidas sobre o que comer, sobre o que usar. As farmácias passaram também a vender, por exemplo, produtos de limpeza, alguns tipos de sabonete, né, alguns tipos de desodorante. E aí, como eles estão vendendo esses produtos, as pessoas estão permanecendo mais tempo dentro da farmácia e não estão se atentando a isso. E, inclusive, o pânico que foi causado pela pandemia está deixando a população vulnerável a isso, né? Sim, sim. E aí, o primeiro momento, assim, já chegou dias, assim, das pessoas... E as pessoas identificam isso, né? Então, eu quero ir logo na farmácia, eu quero comprar uma vitamina. Se eu tenho alguma coisa que eu estou sentindo, em vez de, como a gente utilizar o delivery, o número de telefone, a entrega, quer ir na farmácia, quer conversar. Então, essa semana aí, a gente vai estar conversando com alguns donos de farmácia, né? E isso é o que a gente não entrou em contato com nenhum dono de farmácia ainda.
Eu venho conversando com o farmacêutico do município para a gente tentar montar algum tipo de estratégia de como a gente pode fazer para evitar essa contaminação dentro das farmácias, e também a gente está com uma programação. Eu também não entrei em contato com nenhum dono de supermercado, fazer uma reunião para poder escutar eles em relação a isso, porque está sendo o maior número de contágio no município. E deixa eu aproveitar e pedir a você que dê uma dica às pessoas, porque você sabe que é até algo cultural. Um vizinho dizer para você que tomou algo e a pessoa se sentiu melhor, aí a pessoa vai lá e faz também. Isso serve com chá ou remédio de Diego, meu tomar? Deus, isso é uma polêmica tão grande, né? Eu acho que isso Com acabou certeza. politizando também em relação ao Covid, em relação às duas medicações, porque o presidente da República defendeu uma bandeira que foi a hidroxicloroquina e a cloroquina, Depende e até muita gente agora. vem perguntando aí a questão da ivermectina também. As pessoas me mandam muito áudio e ficam perguntando em relação à ivermectina. Então, assim, o que eu deixo bem claro para a população é que isso é um ato médico, né? De uma pessoa que estudou 6 anos, 10 anos, 11 anos, que não deixa de estudar. Então, se você tiver alguma dúvida, né? Se você estiver sentindo alguma coisa, o profissional que você deve procurar é um médico, né? Não é vizinho, não é parente, né? Então, quem prescreve a medicação e quem analisa, porque vai olhar o seu contexto todo. Não existe essa questão de kit, tem gente que está pegando kit, distribuindo para a população inteira, isso é muito perigoso. Né? Eu ressalto a importância das pessoas terem muito cuidado em relação a isso, porque medicina, o que a gente fala assim, não é matemática, não é igual para todo mundo, porque cada corpo, ele responde diferente do outro. Então, o corpo de Silvia é completamente diferente do corpo de Diego. Então, a gente vai tomar a mesma medicação? Não pode, não pode. Então, o hipertenso, o diabético também, responde de uma forma diferente a algum tipo de medicação. Então, eu que não sou hipertensa, vou tomar a mesma medicação que o hipertenso, tomar a mesma medicação que o diabético. Então, tenha esse cuidado. A gente está discutindo, sim, Diego, a questão da inserção de algumas medicações para o processo licitatório do município, através do protocolo medicamentoso. Então, assim, é dar liberdade que a gente quer, é garantir a oferta dessa medicação se algum médico prescrever. Mas não dizer que existe um kit para todo mundo. Isso é realmente muito perigoso. Então, a gente vem discutindo com os médicos do município, a gente teve uma reunião até terça-feira, né, porque a gente está consolidando a lista de medicamentos que o município dispõe para o acesso gratuito, e a gente precisa discutir realmente isso, tanto com o médico, os dentistas também estavam, porque o dentista também prescreve a medicação, e aí a gente está nesse processo de discussão ainda, para a inserção de algumas medicações, mas as pessoas que estão testando positivo, a gente está fornecendo a medicação também, mas depende da prescrição médica, isso é claro. Então, não tome a medicação assim, sem nenhum contato com um profissional específico. Então, eu deixo esse alerta. E ainda nesse assunto, a gente tem acompanhado diariamente várias farmácias divulgando vitaminas, né? Que as pessoas nessa busca pela imunidade boa também têm comprado diariamente, né? Todos os dias aparece uma vitamina diferente, um remédio novo para você tomar, para Isso você daí, manter a Diego, sua imunidade boa. eu não sou técnica para falar isso, viu? Mas, assim, Sim. a vitamina é algo que a gente precisa adquirir através da alimentação. Então, por que a gente come? Porque o corpo da gente precisa desse alimento. Porque tem alguns que o corpo não produz e a gente precisa adquirir. Então, a vitamina é um deles. Então, quando o sistema imunológico da gente baixa, a gente precisa de vitaminas. Por isso que a gente vem falando, assim, da importância da boa alimentação, o porquê da boa alimentação, entendeu? Porque aí seu corpo, ele reage melhor à doença, né? A gente consegue prevenir mais quando a gente tem essas vitaminas. Então, as vitaminas, quando a gente fala a questão da vitamina, se toma ou se não toma, é por conta disso, porque algumas a gente precisa adquirir através da alimentação. Então, a recomendação que a gente vem falando é a boa alimentação. E a gente que mora aqui no interior, é muito mais fácil você adquirir. Esse tempo está sendo um tempo bom para a agricultura, para plantar, para ter esses alimentos em casa. Então, assim, até o fato de você plantar, né? Você que tem algum tipo de quintal, quem não tiver, compra
sei lá, compra um vaso de planta e começa a plantar. Eu digo assim, minha mãe está feliz também, porque está fazendo vários tipos de plantações, né? E a gente está tendo uma melhor alimentação em casa, e isso tem sido bem positivo, entendeu? Então, o que a gente recomenda é isso. Se tiver dúvida, de novo, a gente pede para procurar um profissional especializado, né? Então, assim, a gente Muito não bem. pode tomar aleatoriamente, mas eu gostaria de reforçar a importância de uma boa alimentação, porque quando a nossa... E assim, a gente, toda vez, Diego, que a gente muda de estação, né, o corpo da gente reage ao ambiente. Então, o ambiente muda, porque você muda do frio, né, para o calor, e como o ambiente muda, ele muda o nosso corpo também, porque a gente respira aquele ar, é um ar que é mais seco, é um ar que é mais úmido, né? Então, você vê que o tempo muda. A partir do momento que o tempo muda, o nosso corpo se adequa a essa nova temperatura. Então, se adequar a essa nova temperatura é exatamente isso. Às vezes exige beber mais água, às vezes exige se alimentar melhor por conta das vitaminas e outras, né, carboidrato, proteína, mas enfim. Falando genericamente, é mais ou menos isso. Certo. É importante deixar claro que o problema não é a farmácia divulgar os seus produtos e Não. nem também os clientes comprar esses produtos, como a vitamina que eu citei, ou qualquer um outro medicamento. O problema é o que foi citado pela secretária. As pessoas estão indo muito às farmácias, a frequência é muito grande, e ficando muito tempo também dentro da farmácia, e o perigo é muito grande. Já foi citado também que pessoas de farmácia já foram infectadas, não é isso? Então, o perigo é muito grande. O motivo é justamente esse. Eu estou contemplado nesse assunto, podemos ir para o próximo gráfico, se a senhora assim também achar que devemos. Sim. Aqui, Diego, nessa tabela, a gente passa por distribuição de casos por unidade de saúde da família. Né? Então, aqui tem o nome das ruas, né, de pessoas que testaram positivo, e vinculado a um território. Como na saúde, a gente trabalha por territórios, né? Então, o território do Dilton Oliveira, o território do Maria Marlene, né, que é relacionado à unidade de saúde da família. Então, a gente colocou aí por unidade de saúde da família o nome das ruas, né? Então, a Lapinha, através da unidade de Maria Marlene, teve 34 casos positivos. O território do Dilton de Oliveira, que é grande, que a gente chama de Coqueiro, Coqueiro é só um bairro, mas o território é da unidade Dilton de Oliveira, né? É tanto que aqui pega Suzete de Araújo, vai quem quer, Cinzinho Pomponé, Rua do Recreio, 7 de setembro, enfim. Teve 27 casos positivos. A unidade Jonatas Laurentino, o território de Jonatas Laurentino, teve 6 casos positivos, né? Que na Fazenda Estrelinha e em Manguinhas, e no território da unidade Morival Ferreira, do Ponto de Mairi, né, teve 2 casos positivos. Então, aqui a gente distribui não por bairro, a gente está distribuindo por unidade de saúde da família, né, e todas essas pessoas têm sido quase que 90%, Diego, e agradecendo aqui ao trabalho dos agentes comunitários e da equipe multidisciplinar de apoio, eles estão identificando essas pessoas através da busca ativa. Perguntar à pessoa, está com algum sinal de gripe? Né? Você está sentindo alguma coisa? O agente comunitário entra em contato, ele fala, estou sentindo. Se está sentindo, pede para ir para a nossa central de atendimento, né, que está funcionando ali na Policlínica, central de atendimento específico para a Covid. Às vezes marca, às vezes pede para a pessoa ir, chega lá, passa por uma triagem, se necessário for, faz o teste, dependendo da data dos sintomas, que é a janela imunológica, né? Se começou os sintomas mais cedo, a gente faz o exame do LACEN, que a gente chama de RT-PCR, e se tem os sintomas a mais, se está leve, né, a gente pede para se isolar, ficar em casa para depois fazer o teste rápido. Então, a gente está testando as pessoas que estão com sintomas nesse momento, através desse fluxo de organização, delimitado através da nota técnica número 54 da Secretaria de Saúde do Estado. Muito bem. Eu gostaria de fazer um comentário até pessoal. Se eu já estava com medo dessa doença, seguindo as orientações para não adoecer,
E ainda mais esse exame é complicado, né? A forma você coloca um objeto ali cotonete dentro no do nariz, nariz, um cotonete, é né? exato, no fundo Algo do muito corpo. delicado ali. Agora, o que a Então, gente realmente, pede, Diego? O que a gente pede, Diego, à população de Mairia, até através da rádio e aqui, que se tiver algum sintoma, fique em casa, não saia com sintoma. Eu acho que isso que é importante. Entre em contato com o número da Central Covid, que ele vai dar a informação para você, e ele te dá a informação, marca o horário, vai na sua casa fazer o teste, mas imediatamente, se você teve algum tipo de sintoma, fica em casa. Né? Liga, tem os números disponíveis aí, tanto da Unidade de Saúde da Família, quanto da Central Covid, para pegar as informações e te passar o que você deve fazer. Mas começou uma coriza, começou uma tosse, começou uma febre, fica em casa. Então, assim, teve esse início do sintoma, fica em casa, entre em contato com os telefones que são disponíveis, né? A gente já está aí com quase 10 números disponíveis por território, como eu acabei de falar agora, da Unidade de Saúde da Família, e também da Central Covid, para você pegar as informações, marcar, fazer o teste, né? Se necessário for, faz o teleatendimento, o médico faz o atendimento, Diego, como está eu e você aqui, o médico conversa com você, isso já é hoje permitido por lei, dá as informações, prescreve a receita, a gente dá um jeito de levar a receita, dá um jeito de levar a medicação, mas fique em casa, por favor, é o que a gente pede nesse momento. Teve o primeiro sintoma, dor da garganta, teve coriza, espera um pouco, fique em casa, se alimenta bem, entre em contato, que é o que a gente está pedindo agora. certo. Ô, Silvia, eu vi uma publicação que eu achei interessante e compartilhei, que ela diz assim: a negação e o medo do coronavírus fazem com que muitas pessoas cheguem tarde demais ao centro de Covid-19. Essa é a realidade de muitos municípios, né? Muitas pessoas em várias cidades chegam já a uma unidade de atendimento da Covid-19 já em uma fase bastante avançada, bem complicada da doença. Em Mairi, você acha que essa negação e Aqui, esse medo da doença também é um problema? não, Diego, aqui não tem sido. Né? Baseado em nossos estudos e o que a gente vê, as pessoas, quando tem o primeiro sintoma, procuram logo a policlínica, ou o agente comunitário, ou a equipe, as pessoas não estão esperando, e eu agradeço demais isso. Né? As pessoas estão identificando, e é tanto que a gente está identificando as pessoas mais cedo, né? O mais rápido possível. Então, é por isso que a gente está conseguindo ter mais casos leves do que casos graves, entendeu? Então, aqui Certo. em Então, Maria, a gente está conseguindo identificar mais rápido, mais cedo. talvez seja por esse motivo também que tem um grande número de casos recuperados, né, curados, né? Sim, sim. A gente está identificando mais cedo. E a questão também dos testes, né? O município que já realizou muitos testes é um dos municípios da nossa região que mais realizou esses testes rápidos, não é isso? É o segundo município, né? A gente só está abaixo de Umburanas, na verdade, do núcleo regional. Esse estudo foi até feito pela UNEB, né? Foi repassado para a gente. A gente também já tinha feito os cálculos e a gente realmente tem feito uma testagem bem alta. Juntando o número de PCR, de teste rápido, a gente está chegando a 700 casos, a 700 testes. Então, a gente tem feito uma testagem alta no município. E também eu acompanhei aqui uma matéria que a secretaria divulgou que já foram realizadas um grande número de visitas, não é isso? Isso, que foi, Diego, que eu falei contigo aí em relação aos agentes comunitários. Então, foi feitas as visitas, né? Isso foi um relatório total que foi feito através de um sistema chamado SUS-AB, né? Que é da atenção básica, que é aquele que está no tablet dos agentes comunitários quando faz a visita na casa. Então, ele registra o número de visitas, né? E quando a gente foi fazer um consolidado também, que a gente precisa apresentar esse relatório, a gente viu que tem um número, assim, são 20 mil visitas que já foi feito. Então, o município de Mairi todo já foi visitado, né? Então, e do total de casos positivos, 90% foram identificados através dessas visitas. Certo. E eu tenho acompanhado o seu trabalho através das redes sociais e tenho visto que você tem participado de muitas reuniões. E você traz algo de novo dessas reuniões?
O que, através dessas reuniões, tem sido aplicado no nosso município? Conta para a gente um pouco. Diego, eu chego até a ser exaustivo. Na verdade, é a busca do conhecimento, Diego. Assim, a gente procurar o que os outros municípios estão fazendo, né? Compartilhar experiências, instrumentalizar, né, a questão do trabalho, do processo de trabalho da equipe. Então, para isso, exige muito estudo, né? Muito conhecimento, e essas reuniões é para isso, Diego. Então, para ver qual a melhor estratégia, o que é que a gente pode fazer o melhor para Mairi, né? A gente vem também compartilhando a nossa experiência nacionalmente. O município está fazendo parte de um estudo, né? Que a gente fala de como a gente organiza o nosso serviço de saúde através do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMES, Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde, CONAS, o COSEMES, Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado da Bahia, junto com a CESAB, e aí a gente está preenchendo. Hoje mesmo eu saí de uma reunião agora, na verdade, a reunião terminou 11h40, porque eu disse que eu ia entrar na rádio. Eles monitoram o município toda semana, semanalmente, o que é que a gente está fazendo, o que é que a gente está propondo. Então, essas reuniões, Diego, é para isso, né? Para a gente ter a melhor decisão, para a gente fazer a melhor ação. Nenhuma ação que foi tomada é aleatório, né? Então, tudo que a gente faz é baseado realmente em um planejamento, em um estudo, né? Eu sei que a gente está sempre susceptível a tudo, mas a gente está tentando instrumentalizar, né? Ter vários instrumentos para que minimize qualquer outro tipo de erro ou de estratégia que está sendo feito. Então, as reuniões é para isso, né? A participação dessas reuniões, ontem mesmo foram 5, foi bem cansativo, enfim, porque a gente estuda de outras formas. A gente também está no processo de finalização de gestão também, então tem muitos processos que devem ser feitos, né? A questão de prestação de contas. Então, tudo isso exime muito cuidado, né, do que você vai fazer. Então, de cada recurso que você recebe, você tem que fazer um plano, você tem que apresentar. Ontem eu tive reunião também com o Conselho Municipal de Saúde, apresentei as receitas e as despesas, o quanto a gente entrou na conta do município, o quanto a gente teve de despesas também no total. Então, isso precisa de muito cuidado. Cada recurso que entra, Diego, cada portaria que entra, a gente faz um plano dizendo que a gente deve gastar, e depois a gente tem que apresentar isso daí, né, de todas as ações e estratégias. Então, como o município está sendo acompanhado, isso realmente é um trabalhão, assim, sabe? Fazer um plano não é fácil, né? Fazer esse acompanhamento, entender dessas ações orçamentárias, né, que tem também da gestão pública, essas coisas que a gente que trabalha com recurso público tem que ter muito cuidado na obediência das leis, né, e na transparência. Então, isso é muita leitura, né, muito estudo, é muito contato com outras pessoas para que a gente faça sempre o que é certo. Então, essas reuniões para isso. E aí eu pego depois e eu tenho que passar para a minha equipe tudo o que aconteceu, né? Então, eu pego uma reunião em que a gente está fazendo membro com o Ministério da Saúde, com o Estado, depois eu passo para a minha equipe, passo para os meus coordenadores, os coordenadores passam para a equipe. Então, isso é reuniões periódicas, assim, é um ciclo que nunca se fecha. Muito bem. E nesse momento, será possível passar uma mensagem de esperança para as pessoas, já que já conversamos sobre o grande número de casos curados, já é uma boa mensagem para as pessoas, que as pessoas que infelizmente estão adoecendo, estão sendo curadas felizmente, né? Mesmo tendo o problema da Covid, mas que através do apoio da equipe médica e também, principalmente, de Deus, estão curando esses pacientes. Mas falar também sobre a população que está consciente, pelo menos nesse ponto, procurando cedo os profissionais de saúde, né? Assim que aparecem sintomas, que apresenta sintomas, procura a equipe. Isso também tem contribuído, eu acredito, para esse sucesso na recuperação. E eu gostaria de saber como a senhora tem acompanhado
o avanço das pesquisas para uma solução de fato, porque eu sei que o trabalho importantíssimo que a Secretaria vem fazendo é buscando controlar essa situação e também que as pessoas não venham a adoecer, né? Que as que já estão doentes que venham a ser curadas e as outras que o vírus não se propague ainda mais pelo município. Mas como a senhora tem acompanhado o avanço das pesquisas em relação à vacina para imunizar a população, também os medicamentos para curar as pessoas, para melhorar no tratamento, né? Diego, assim, isso é uma pergunta até bem complexa, né? Na verdade, esses estudos têm feito através do Ministério da Saúde, né? O Brasil está fazendo parte do estudo, né? De uma das fases finais da aplicação da vacina, então, possivelmente a gente só vai ter isso aí mesmo em dezembro, né? Então, a gente tem que pensar nesse que a gente chama no fluxo rápido, hoje a gente até está discutindo isso em reunião, que a gente chama de fast track, um monte de nome estranho, enfim. E a gente está estudando esse fluxo rápido. A única coisa, Diego, que eu peço, assim, que é importante nesse momento para controlar a pandemia, foi o que eu falei para você. Se tiver algum tipo de sintoma, fique em casa. Toma todos os tipos de medidas, entendeu? Não fica negligenciando aquilo que você está sentindo, porque num cenário clínico e epidemiológico, isso faz diferença. Então, naqueles primeiros dias, né, que a gente fala dessa janela imunológica, e por isso que a gente fala os 14 dias, que é a forma como o vírus e o anticorpo, ele reage no nosso organismo, é o período que você transmite para uma outra pessoa. Então, se você tiver o sintoma, a partir do primeiro dia que você sentiu, se isola, mantenha o distanciamento com as pessoas de sua família, não compartilhe objeto. Então, é isso que a gente está pedindo, porque é assim que se transmite. Não saia na rua, não vá na farmácia, não vá no supermercado. Então, controla, Diego, se controla a propagação desse vírus, se controla dessa forma. É o que a gente tem de controle até dezembro. Então, enquanto não sair essa medicação, a questão, a vacina e a medicação, tem que ter muito estudo para comprovar. Por isso que eu falei com você que procure um médico responsável, porque ele vai analisar o seu corpo, os seus sintomas para passar a medicação correta. Não existe um kit para todo mundo, como está se divulgando aí, né? Porque, como foi o que eu falei, a medicina não é matemática, né? Cada corpo reage de uma forma. Então, o que eu peço, na verdade, venho falando para a população em geral, é exatamente isso. Teve o primeiro sintoma, fique em casa. Né? Fique em casa, entre em contato com a Central Covid, entre em contato com os profissionais de saúde para ver quais são as medidas. Mantenha o distanciamento social das pessoas que estão próximas de você, né? Que não compartilhe objeto. Então, o que a gente tem que fazer agora é isso. Se todos permanecerem com essa recomendação e essa orientação, a gente controla a propagação do vírus no município, que estamos na fase de aceleração. E começamos a conversar sobre isso alguns minutos atrás, em relação aos dias do São João, que aumentou os casos, nem só em Mairi, e acompanhei até uma entrevista com o governador, que ele falou desse grande problema no estado e em vários municípios, principalmente no interior, mas, como a senhora mesmo citou, vai chegar outras datas preocupantes. Eu posso citar algumas, já que, segundo a senhora, lá para dezembro, que talvez isso possa, né, já começar a se resolver. Então, daqui para lá, tem o aniversário da cidade, que é uma data que as pessoas que são filhos de Mairi costumam vir para o município, né? Talvez esse ano, pela pandemia, as pessoas se conscientizem e não venham. As pessoas costumam se reunir nessa data, né? Tem também o Dia das Crianças, que é um dia preocupante, porque é o dia que as pessoas costumam ir ao comércio para fazer compras, né? Sempre tem um grande fluxo de pessoas nas ruas, nas lojas também, e tem outras datas que poderíamos citar aqui, que é preocupante, ainda mais sabe dessas datas a senhora que vem estudando aí essas fases que pode aumentar a propagação do vírus no município. O quão preocupante é tudo isso? Sim, a gente já teve a experiência do São João, né, Diego? E a gente publicou um decreto municipal exatamente proibindo isso, e as pessoas insistiram e viu que aumentou o número de casos e aumentou também o número de pessoas na UTI do estado, né? Então, estava tendo um equilíbrio entre casos que a gente chama de casos ativos e casos curados,
E aí houve um aumento, eu até publiquei em rede social ontem, do gráfico, assim, absurdamente no período de São João. Nessas datas também pode acontecer isso. Eu sei que a gente está no período de adaptação, mas a gente tem que, pelo menos, Diego, tentar comprar produtos que sejam entregues em casa, né? Então, assim, o que a gente está pedindo é que entre em contato com a pessoa que você compra, né? O supermercado que normalmente você tem que você costuma comprar, né? Entre em contato, faça a sua lista de supermercado, a pessoa tem que entregar na porta de sua casa, você tem que higienizar seu saco, né? A gente orienta que a pessoa coloque no borrifador, aquele negocinho que faz o jato de água, né? O jato de álcool, jogue no saco, pegue e coloque dentro de sua casa. Não é a pessoa entregar e botar dentro da sua cozinha, porque aí você vai ter contato com a pessoa também. Então, assim, a pessoa que nunca fez isso, tenta fazer isso. Né? A gente está no período de pandemia, não existe normalidade. Se está tendo tantos casos contaminados e UTIs cheias, então não tem o porquê ir tanto ao supermercado. E todo dia eu esqueci isso e retornar, a gente não tem como estar na normalidade. Então, o que a gente chama atenção em relação a isso, tenta. Né? Aniversário da criança, o dia da criança tenta, mas a pessoa nem tenta. É aquilo que a gente escuta das nossas mães antigas, né? Eu não gosto de comer isso não, mas você nem experimentou, né? Então, assim, você nem experimentou, você não sabe como é. Tenta, gente, tenta. Tenta ligar para aquela pessoa que vende sua verdura, tenta ligar para aquela pessoa que vende sua carne, tenta ligar, tenta primeiro, não é dizer não primeiro, entendeu? Tenta, o que a gente está pedindo é exatamente isso, tenta. Certo, importante também essa mensagem vinda da secretária para as pessoas que sabemos que têm vontade de realizar a comemoração do aniversário de um filho, de um ente querido, e tem pessoas ainda que insistem a fazer esses eventos, né? É claro que diminuiu o número nessa pandemia, mas tem pessoas ainda que insistem em fazer e ainda com aquela mentalidade que é só as famílias. Quantas pessoas não tem nessas famílias aí, quando se unir A para gente essa vê, aglomeração? a gente vê muito isso, né? Aniversário de pai, de avô, de filho. Eu já recebi uma mensagem, é primeiro aniversário de minha filha, eu quero fazer uma festa para chamar 30 pessoas, pode ou não? Nem 10, nem 10, né? Faça. Foi o que eu falei agora, a gente não está na normalidade, então não tem o porquê estar fazendo aniversário e chamando pessoas e fazendo comemorações grandes que tem muita gente, e aí tem gente que gosta, na verdade, é caprichoso em relação a fazer aquele tipo de bolo, fazer aquele tipo de ornamentação. Eu já tinha falado isso, já sabem a recomendação, mas infelizmente não é todo mundo que está apto, né, que quer atender ou quer fazer. Isso, na verdade, só propaga mais o vírus. Só. A A recomendação todo frase eu mundo até sabe. sei já, né? Não é o Hã? momento, né? Não é o momento. A resposta eu até já sei, não é o momento, né? Bem que Já você já aprendi a sabe, né? resposta da Se secretária. todo mundo soubesse, eu falo isso o tempo todo, né? Mas já Não vou. é o momento. Eu falo isso o tempo todo, não é o momento, enfim. Mas, se todo mundo fizer a sua parte, Diego, a gente consegue controlar daqui até dezembro. Com certeza. Tem mais algum gráfico? Rapaz, tem vários, mas eu acho que a nossa entrevista acabou ficando grande, né? Já tem 45 minutos aí. Eu posso pedir à população novamente que leia esse instrumento que foi divulgado, né? Que observe direitinho quais as medidas a gente está tomando, porque tem uns 6 ou 7 gráficos ainda, é longo, na verdade, esse instrumento. Essa figura aí que está é a figura do número de distribuições por sexo, né, de homens e de mulheres, sendo que as mulheres são mais acometidas que os homens. É 61% das mulheres, que aqui está em azul, e os homens está em laranja, com 39%. Vamos tentar passar rápido. Passa o próximo aí para a gente dar uma olhada, para ver se a gente consegue. Vamos lá. Passa o próximo. Será que consegue? O próximo é Dar o próximo número de gráfico. casos por faixa etária.
Então, esse número de casos por faixa etária, Diego, mostra uma coisa bem interessante. Então, as pessoas que mais estão se contaminando são as pessoas que têm a idade de 35 a 39 anos, né? Seguido do intervalo de 45 a 55 anos. Então, a gente tem muito cuidado. Às vezes, a gente está falando de pessoas que têm hipertensão, diabéticos e idosos, mas o maior número de pessoas que estão sendo contaminadas no município é de 35 a 39 anos. Né? Então, é o que a gente pede o cuidado. Às vezes, jovens estão saindo muito de casa, estão fazendo aglomerações, e a gente tem um intervalo grande, assim, de contaminação de pessoas de 20 a 29 anos também. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, assim, eu só te passando assim, Diego, eu peço para poder dar uma analisada. Isso são os casos confirmados e descartados por testes rápidos. Então, são 443 negativos e 47 positivos. Pode passar. A gente vai falar agora sobre casos confirmados pelo exame do LACEN, né, nesse período de 27/5 a 2/7. Então, o próximo gráfico é em relação aos exames do LACEN, que são 23 casos negativos e 22 positivos. Nesse intervalo também, a gente está mostrando tanto os casos confirmados e descartados, tanto por teste rápido quanto por exames do LACEN. A gente explica também no boletim quando é que se deve se fazer, dizendo de novo, eu já falei isso, né, Diego, que aquele exame do LACEN, que é esse que está mostrando aqui, que deu 23 negativos e 22 positivos, aqui a gente analisa vírus. Então, o vírus está em seu corpo até o 7º dia. Do 7º dia em diante, a gente detecta anticorpo, que é através do teste rápido. Então, o melhor dia, na verdade, para poder analisar isso nesse período é o 10º dia, por isso que a gente está fazendo o teste rápido a partir do 10º dia. Pode passar aí. O próximo gráfico, Diego, a gente vai falar a questão dos sintomas. E a gente vê que a maioria dos casos positivos do Mairi são vários sintomas, né? Não é, por exemplo, tosse, febre, isso é um sintoma que não está tanto prevalente. O que está mais prevalente é a dor no corpo, é a dor de cabeça, a perda de olfato, né? Você perder cheiro, você perder. Então, aqui, Diego, se você observar, desses 49 casos são outros sintomas, sendo que tosse apresentaram apenas em 30 pessoas, de 69, febre em 20. Né? A falta de ar só foi em 8 pessoas e a dor de garganta em 16 pessoas. Então, aí é o que traz esse gráfico também, que a gente está estudando, e que você vê que a maioria dos dados, dos casos positivos, está relacionada a outros sintomas, né? Pode passar. Aqui, Diego, é um gráfico dizendo que o maior número de pessoas que teve Covid em Mairi está relacionado a uma doença cardíaca crônica, como, por exemplo, a hipertensão. Então, são 19 pessoas no total. E seguido são pessoas que têm diabéticos. Então, assim, são pessoas que têm diabetes. Então, dentro das doenças que têm relacionadas à Covid, né, os principais são as doenças cardíacas crônicas e os diabéticos. Pode passar. A outra figura, essa daqui, Diego, foi o que eu te falei em relação ao estudo da gente, né? Então, assim, são os casos hipotéticos da Covid no Brasil, que é o que o Ministério da Saúde trabalha, né? Aqui embaixo, Diego, tem o nome preparação, identificação, você está vendo embaixozinho? Uns quadradozinhos coloridos, tem preparação, identificação, epidemia localizada, aceleração, desaceleração e controle, tá vendo? Então, a gente estuda cada intervalo desse no município. Então, a gente teve a parte de preparação, que foi logo no início, quando teve na China e teve os primeiros casos do município, de como o município ia se preparar, né? Depois a gente teve a identificação, que foi a identificação através do monitoramento de viajantes, como, por exemplo, né, de pessoas que estavam entrando no município. Teve a epidemia localizada, quando a gente falou a questão
do município já ter transmissão comunitária e a gente está nessa fasezinha aí, Diego, de aceleração, que a gente está tendo um aumento de casos. Então, de acordo a cada período desse, a gente toma um tipo de medida. Né? Então, é isso daqui que a gente está estudando. Né? A gente estuda exatamente isso. A cada pedaço, a cada fasezinha dessa, a gente estuda qual medida a gente deve tomar. Né? Então, a gente vê como está subindo também, como está a questão da evolução dos casos. Né? Então, a cada estudo, Diego, uma importante que a gente tá falando, né, é que o município ele vem fazendo vários testes, então a gente não está negligenciando o tipo de sintomas, né? Então eu estou vendo aí que apareceu algumas coisinhas, né? Eu quero agradecer a Maria José, as pessoas que estão mandando mensagem, a Rênia também que mandou mensagem, de algumas pessoas, eu acho que foi Dedé que falou aí que não viu a questão da evolução de um município ou de outro. Então, assim, isso depende muito, né? Então, a gente eu não estou aqui para falar e nem comparar um município com o outro. Então, a gente está falando que a gente fez uma testagem bem alta e a gente só identifica isso, a gente só consegue fazer esse estudo, a gente só consegue fazer estudo a partir do momento que a gente testa. E aí, quando a gente analisa os casos, a gente analisa por testagem, né? Então, assim, qual é a testagem do município? Aí a gente só faz assim, entendeu? Então, a gente não tem como, por Entendi. exemplo, fazer ou analisar padrão se a gente não faz teste. Então, um município que às vezes tem 30 testes, né? Tem 20 testes, ao município de Mairi que tem 700, 800, aí a gente consegue fazer esse estudo epidemiológico. Quando não tem, então eu acho que a principal diferença talvez seja essa. Aí uma coisa que a gente pede, a questão do boletim, viu, Diego? É a preparação e Uhum. resposta a cada intervalo epidêmico, né? Então a gente coloca isso, a gente publicou esse boletim. Uma descrição não é uma descrição detalhada, mas é baseado no estudo do Ministério da Saúde, com esses intervalos, e aí a gente vai colocando, como eu falei, o intervalo, preparação, identificação, que for cenário de alerta, a questão da epidemia localizada, pode descer para mim, por favor, e o que foi acontecendo durante esse período. Então, é isso que a gente está apresentando ao município, né, que toda e qualquer decisão e o que a gente faz é baseado nesses estudos, e aí a gente tem relatando todos esses dados. Aqui, por exemplo, a gente botou a testar o máximo de pessoas. Então, chegou um momento que a gente testou mais pessoas, né, para a gente ver como é que estava concordando. Então, a gente estava testando, quanto mais a gente testava, mais aparecia. Então, aí foi quando a gente teve a epidemia localizada. Agora a gente está num período de aceleração. E por isso, Diego, reforço o nosso pedido. A partir do momento, a partir do momento em que você tem o primeiro sintoma, por favor, fique em casa, né, e se isole. Então, eu acho que, no geral, é isso, né? A gente já está fechando quase uma hora aqui de entrevista. Então, eu quero assim, agradecer novamente a essa oportunidade, Diego, as pessoas que estão nos escutando, as pessoas que confiam no nosso trabalho, as pessoas que estão sempre procurando os meios oficiais e buscando essas informações, porque tem gente que não procura, né? Já vai falando, já vai dizendo outras coisas, mas enfim. Realmente tem sido cansativo, mas a gente que gosta do que faz, né? A gente ficou, Itamar mandou uma mensagem aí, Itamar, assim, Deus te proteja, viu? Obrigado por. A gente sabe da questão de Itamar, foi uma pessoa que Deus abençoou bastante, a gente fica feliz, Itamar, em ver você bem, né? Então, pessoa assim que a gente teve todo cuidado, né? Que a gente teve o acompanhamento, eu liguei para ele em alguns momentos, e aí, às vezes, ver a mensagem assim, fica passando, às vezes até emociona a gente. Mas a gente está aqui, Diego, para lutar, a gente gosta do que faz, eu acredito na saúde pública, e por isso que a gente estuda tanto, por isso que a gente está aqui sempre disponível para a população, para qualquer esclarecimento. Viu, Diego? Então, eu vou te pedir para encerrar aqui, porque está acontecendo outros problemas aqui, meu telefone não para de tocar, e eu preciso resolver durante esse período, e agradeço a rádio, a disponibilidade. Agradeço também, Rene também, obrigada, Rene,
A Agmar também que vem ajudando a gente, né, nessas transmissões, e agradecer a toda a minha família, a gestão Jaboque Gustavo de novo, por todo esse momento. Aí eu realmente preciso encerrar agora. Muito bem. Então, está chegando ao fim a nossa entrevista, e um abraço para a secretária e até uma próxima oportunidade. Amém. Beijo, beijo, gente. Tchau.